Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Apocalipse 12. No vídeo passado eu fiz um vídeo mais ou menos de 14 minutos, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Então o Apocalipse 12 aqui eu quero mostrar para vocês sobre as dores de parto. Já expliquei que essa mulher do Apocalipse 12 é a igreja de Deus, ou seja, é o Israel de Deus mais espiritual, formado de judeus e gentios que se converteram ao Senhor. Igreja, congregação, Israel. Esse é o Israel de Deus. E que não, essa mulher de Apocalipse 12 não tem como ser só judeus que se converteram. Entendeu? Que o filho varão que ela gera não tem como ser uma outra igreja que ela gerou e foi arrebatada no meio da semana. Esquece isso, irmãos. Isso não tem o menor sentido. Isso daí não vai te atrapalhar em todos os momentos do Apocalipse. Isso eu expliquei, né? De maneira bem detalhada. Aqui eu quero falar sobre as dores de parto. Está no verso 2. Olha só. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui o verso 2 que eu quero explicar. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui, irmãos. Expliquei em vídeo passado, vou explicar nesse também. Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele está fazendo aqui no Apocalipse uma cronologia dos tempos. Ele está trabalhando com o passado, com promessas do passado, com coisas que estão acontecendo no presente, que estavam acontecendo, né? Que aconteceram no presente. Ali é onde João recebeu o Apocalipse, né? Ali, coisas do passado, mas de um passado imediato, né? Tipo a ressurreição, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. E coisas que aconteceriam no futuro. Ele é o Senhor do tempo e está nos ensinando a ser senhores do tempo, dos tempos, né? Fazer a leitura dos tempos. Nós com uma visão bem limitada e ele com uma visão superior, assim, inexplicável. Ele sabe de todas as coisas, sempre soube. Mas nós podemos ler o passado, entender o nosso presente baseado nas promessas do passado e baseado nas promessas do passado e no que está acontecendo no presente, anunciar o futuro antes de acontecer. É isso que Deus está mostrando aqui pra gente. E essas dores de parto, Deus já está trabalhando com a promessa do passado. Lembra que por causa do pecado de Eva, Deus falou que ela iria ter dores de parto para gerar um filho? Mas aquele filho que ela gerasse iria esmagar a cabeça da serpente, que era o mal. Quando o diabo viu isso, a serpente, né, aqui fala do dragão que quer devorar o filho quando nasce, por isso que fala antiga serpente, para nos lembrar de Gênesis. Ele não iria querer deixar isso acontecer. Ele tentou impedir isso várias vezes, tentou matar até Moisés, da mesma maneira que tentou matar Jesus. Quando ele tinha nascido, Herodes, no tempo do Império Romano, que é uma das cabeças do dragão, queria matar Jesus. O dragão não queria que nascesse aquele que tinha as promessas. Quando Jesus nasceu, as 69 semanas estava ali, o diabo não é bobo, ele sabia disso. Anjos vieram louvar o menino, ele sabia que era o Filho de Deus. Então ele queria matar o menino. Matou um monte de criança para tentar pegar ele, mas não conseguiu. É isso que o Apocalipse está tratando. Um dia uma mulher tinha que ter um filho, não é? E gerar aquele que haveria de ser prometido. Maria entra nessa história. É uma parte importante da história, gera o Filho de Deus, mas ela não é essa mulher que fugiu para o deserto e vai ficar 1260 dias no deserto e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela não é essa mulher. Ela faz parte de um povo que está representado nessa mulher. Ela faz parte da esposa de Deus. Mas ela não é essa mulher. E essa mulher também não é só judeu. E nem pode ser só gentil. É o povo de Deus, como eu expliquei no vídeo passado. As dores de parto também nos ajudam a entender isso. Deixa eu diminuir um pouco aqui a luz, irmãos. As dores de parto nos ajudam a compreender isso. Então o inimigo não quer deixar o filho nascer, porque esse menino, esse filho, que vai esmagar a cabeça dela. Só que como esse filho vai ter um corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem pernas, e essas pernas tá formando o corpo dele. E Paulo também compreendeu que a promessa foi dada para o filho, mas a igreja também herda as promessas do filho.
Então ele escreve em Romanos 16, lá para o finalzinho, que em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Quem está esmagando é Cristo, mas ele está usando a igreja para isso. Entende? O diabo sabia de tudo isso. Aí o que acontece? As dores de parto é a consequência do pecado. E o que o Apocalipse está revelando é muito, muito profundo, irmãos. Profundo mesmo. Porque você tem que procurar a expressão dores de parto nas Escrituras. Você vai ver o povo de Israel com dores de parto. Você vai ver os gentios com dores de parto. Relacionado ao tempo do fim. E não ao momento em que Jesus nasceu. E você vai ver as nações ímpias tendo dores de parto. Só que você vai ver textos, né, que elas, Deus está falando, por exemplo, Babilônia vai ter dores de parto, Sidom, Tiro, várias nações ímpias vão ter dores de parto, só que como elas não aceitaram o filho, elas vão dar luz a vento. Vai sofrer, vai gritar de dor e não vai gerar nada no mundo. Agora a igreja vai ter dores de parto, mas vai gerar o filho, entendeu? Só que há um mistério aqui, porque essas dores de parto, como a gente está falando de uma história que aconteceu na linha do tempo de Maria, parece que essas dores de parto estão fazendo referência ao Israel quando Cristo nasceu. Entendeu, irmãos? É difícil de compreender isso. Parece que está fazendo referência ao Israel quando Cristo nasceu. Mas não está. Essas dores de parto estão no final. Isso é estranho, né? Como que pode o filho ter nascido lá no tempo passado e as dores de parto ser lá no futuro? Como que pode isso, irmãos? Isso é estranho, não é? Mas olha o que diz os profetas. Eu vou ler um texto, irmãos, mas tem vários. Eu vou ler um texto para vocês, para o vídeo ficar menor. Isaías 66, a partir do verso 5, presta atenção. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, os que temem a palavra de Deus. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. O que Deus está falando aqui, ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, os que temem a palavra de Deus. Ele está falando, presta atenção no que eu vou falar. Está falando para nós. E para judeus que se convertem ao Senhor, Jesus, e temem a palavra dele. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por causa do vosso amor ao meu nome, eles dizem, mostre o Senhor a sua glória para que a vejamos e a vossa alegria. Aí Deus está falando, esses vão ser confundidos. Verso 6. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Aqui começa o mistério, no verso 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem dores, nasceu-lhe um menino. Lembra da profecia de Isaías 9? Um filho se nos deu, né? Um menino nasceu, lembra? O nome dele será Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade. Lembra? É aqui, esse filho aqui. Mas está dizendo, antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Isso é muito estranho, né? A pessoa tem que ter literalmente, tem que ter dores de parto, gritar, para depois ter o filho. E as dores de parto é a consequência do pecado, como foi com Eva. Eva, que está tendo um filho lá, para gerar aquele menino, para esmagar a cabeça da serpente, está mostrando em Apocalipse 12. E Eva é figura da igreja, não é figura só de Israel e nem só dos gentios. Aí, como o texto disse, está falando para Israel, olha, para Israel porque ele veio de Israel, né? Primeiramente. Ele nasceu em Israel. Está falando, antes que tivesse dores de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Muito estranho. Aí o Espírito pergunta, quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Sião, antes que viesse as dores, deu à luz aos seus filhos. Deu à luz seus filhos, né? Essa é a leitura. Aí no verso 9 diz, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Olha que texto revelador, irmãos, tremendo, muito revelador e difícil de entender. Verso 7, de novo.
Antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Isso não é normal. Primeiro tem que ter dores de parto e depois nascer um filho. Mas com a história de Deus foi ao contrário. O filho nasceu e depois vem as dores de parto. Verso 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Aí Deus ainda vai fazer uma outra pergunta. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Não pode, irmãos. Tem que haver uma preparação. Uma nação não se forma em um só dia. No normal, né? Mas no plano de Deus vai se formar. Aí ele fala, pois Sião, antes que tivesse dores, seus filhos deram à luz. E os filhos de Sião aqui não é só Israel. Somos nós também. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Uns versos antes, ele está falando assim, verso 5 de novo. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem, que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e dizem, mostre o Senhor a sua glória para que a vejamos, e vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Verso 6. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. O que está acontecendo aqui? Quando Jesus estava para ser gerado em Israel, eles eram guardiões. Israel eram guardiões da lei. Eles tinham as semanas de Daniel, eles podiam compreender tudo e estar gemendo de dor pela vinda do Filho, pela vinda do Messias. Mas eles não estavam nem aí com nada. Pode ver isso. Poucas eram as pessoas que temiam o Senhor.